Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, nesta sexta semana do nosso tempo comum, para que mais uma vez possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 8 do evangelista São Marcos. Hoje vemos esta chamada de atenção que faz Jesus aos seus discípulos e faz esta mesma chamada também a cada um de nós. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É claro, nós vemos que esta fala da parte de Cristo traz um pouco de confusão nos discípulos, que não são capazes de ir além do exemplo que dá Jesus, mas ficam se perguntando pela falta de pão. É onde então nós vemos Jesus que recorda os milagres que já havia realizado e a conclusão: e vós ainda não compreendeis? Ou seja, que Cristo não está falando do comer, não está falando do pão, ainda que o pão naquela época fosse o alimento essencial sem o qual não se poderia sobreviver. Inclusive, para aqueles que viajavam, era a forma mais simples de alimentar-se. Mas é claro, quando Cristo fala deste cuidado com o fermento dos fariseus, também com o fermento de Herodes, nós podemos compreender, porque em outra passagem o Cristo nos exemplifica qual é este fermento. É a hipocrisia. E a hipocrisia nada mais é do que o modo em que naquela época se interpretava o ditado popular que nós tantas vezes ouvimos: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ou seja, a hipocrisia era justamente isso, era querermos ensinar uma coisa e vivermos outra. Era querermos cobrar que as pessoas vivessem de um certo modo e nós vivêssemos de um outro. E esta hipocrisia, é claro, traduzida justamente para a vida religiosa, quer dizer o quê? Colocar cestos pesados nas costas dos outros, mas nós mesmos não sermos capazes de carregá-lo. Fazermos muitas vezes pregações moralistas, pregações que nos colocam para baixo, mas que quando nós vamos ver, aquele que prega, aquele que fala, não vive aquilo que anuncia. Esta é a hipocrisia que hoje o Senhor nos chama a atenção para que nós estejamos atentos e não caiamos no mesmo erro, não cometamos este mesmo pecado. É por isso que o Senhor os convida: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Porque nós não podemos ser pessoas que têm uma vida cristã e uma vida não cristã. O nosso ser cristãos, ele passa toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. Nós devemos praticar e viver o Evangelho todo dia da nossa vida, constantemente. Não só quando vamos para a missa, não só quando vamos para a igreja, não só quando vamos para o grupo de oração, mas o cristão batizado é cristão aonde quer que esteja.
e deve ser sinal, deve ser presença de Cristo aonde quer que esteja. É por isso que hoje o Senhor nos faz este alerta: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, tomai cuidado com o fermento de Herodes, para que ele não venha se fazer presente em nosso meio e que nós também não sejamos acusados de hipocrisia, acusados de termos duas caras, acusados muitas vezes de anunciarmos uma coisa e vivermos outra, de termos uma vida religiosa separada da nossa vida cotidiana. Não, o nosso ser cristão é um ser cristão integralmente. É todo o nosso ser, é toda a nossa vida que deve ser despendida, que deve ser gasta neste procurar dia a dia nos assemelharmos a Cristo e sermos sinal da presença de Cristo junto dos nossos irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.